nome é Daniel Godoy, sou advogado, atuo nessa área do direito há 37 anos e fui membro da Comissão da Verdade da OAB, melhor, fui presidente da Comissão da Verdade da OAB do Paraná e fui membro da Comissão da Verdade do Estado do Paraná. E milito nessa área da questão de reparação, de indenização por danos há muitos anos. E eu pedi para o Ricardo ficar aqui, porque a pergunta que o Ricardo faz é um pouco também a pergunta que a Milena faz. Onde é que está a Milena? Ou seja, a Docas, que era uma empresa estatal, e se estatal fosse, a resposta seria mais simples, porque evidentemente que o Estado responde a partir das suas empresas próprias, né, das quais ele participa, etc., por eles constituída, mas ela foi privatizada. E a Volkswagen sempre foi uma empresa privada. Pois bem, eu acho que essa resposta é uma resposta que não é simples, mas ela é possível de ser construída a partir do seguinte entendimento. O Estado brasileiro viveu sob uma ditadura militar, ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, já é crítica que diz que é 88. Tudo bem, não vamos discutir. Né? Mas essa ditadura, de fato, foi encerrada formalmente com a nova Constituição, porque o arcabouço jurídico, a espinha dorsal do funcionamento do Estado é a Constituição Federal. E, mais modernamente, a participação do Estado Nacional no cenário internacional incorpora os tratados e convenções internacionais também no nosso arcabouço jurídico. Eu fiz o meu mestrado em Direito Constitucional e tratei exatamente desse tema, das tratados e convenções, o direito da convencionalidade. E é indiscutível que, voltando ao tema da ditadura, que toda a ação, e aqui você apontou alguns elementos, e você também apontou, Ricardo, todas as ações das empresas no âmbito da ditadura, elas se deram ou por ações de parceria concreta da ditadura, como se viu no caso Folha, que alguém relatou aqui antes, né? Ou por omissões de natureza fiscalizatória, quando falo em relação à atuação do Ministério do Trabalho na fiscalização das condições de trabalho nas empresas, das fazendas de trabalho escravo, ou também com os incentivos fiscais que foram utilizados para a prática de crimes. Então, me parece que não há como se excluir aqui a responsabilidade solidária da União. E ao nós incorporarmos a responsabilidade solidária da União, nós temos que trabalhar sobre dois aspectos. O aspecto do fato único ou dos fatos daí decorrentes, que são os fatos que decorrem daquele fato único, mas que não se exauriram. Então, qual é a repercussão na comunidade do Pará que decorre dos crimes praticados pela exploração criminosa do trabalho escravo na fazenda Volkswagen? Esse trabalho se exauriu quando se encerrou o trabalho escravo ou ele persistiu quando as famílias foram destruídas, foram violadas, os direitos foram atingidos, etc., etc. Então, essa sucessão de lesões, inclusive tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que trata disso, né, que é a súmula 85, indica caminhos que, dentro da construção que se pode fazer de responsabilização dessas empresas, pode-se trazer a responsabilidade solidária do Estado. E quando eu digo isso, a responsabilidade solidária do Estado, e falo isso porque eu tive a oportunidade, essa semana passada, de ajuizar uma ação contra o Eduardo Dantas Bolsonaro, representando 3.124 professores da Universidade Federal do Paraná, que foram acusados de serem traficantes de droga. Né? Você lembra daquela manifestação do Eduardo Bolsonaro? E eu ajuizei a ação não apenas contra o Eduardo Dantas Bolsonaro, porque ele é um agente público, deputado federal no exercício do mandato, e agora vai dizer que estava no exercício da liberdade de expressão. Mas a Constituição não alberga a liberdade de expressão para ofender alguém. Eu não posso exercer o direito de livre opinião para ofender o Sebastião. Isso não é protegido pelo direito. O direito é um sistema. Né?
E o direito não alberga a ofensa. E o que eu quero dizer com isso é que ajuizei a ação também contra a União, porque ele, como agente público, a União Federal é também corresponsável pelas suas ações. O mesmo eu fiz, porque também sou advogado da família do Marcelo Arruda, lá do Paraná, aquele militante petista que foi assassinado há 1 ano atrás, 9 de julho, contra a União Federal. E a União Federal está construindo um processo de negociação e talvez cheguemos a um acordo nessa ação de indenização. Eu estou premido por uma circunstância de confidencialidade, não posso conversar com vocês sobre o tema, mas dizer que está existindo uma tratativa, eu posso dizer, né? Porque isso aí não fere a confidencialidade. Então, eu diria que nesses casos dessas empresas, Ricardo, eu entendo que há possibilidade de se construir essa responsabilidade. E aí eu acho que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal devem ser parceiros nisso. E aí eu já vou um pouco além daquilo que eu queria responder para você, em dizer que nós, quando eu falo nós, eu falo vocês, porque eu não fui um vitimado, mas aqui boa parte foi, vocês têm que estarem representados não só do ponto de vista individual, como também do ponto de vista coletivo. Porque, infelizmente, e que a doutora Virgínia, que está aqui com presença única dos procuradores do trabalho, é a prova e a exceção que comprova a regra, poucos são aqueles que estão comprometidos com a causa que ela está aqui se manifestando, como o doutor, representante do Ministério Público Federal, o fez. Porque cada membro do Ministério Público é um órgão. Eu brincava sobre isso com o procurador um pouco antes. E como órgão, eles decidem. Arquiva, não arquiva, denuncia, não denuncia, processa, não processa. E tem apenas um recurso lá administrativo que vai ser deferido ou vai ser indeferido numa Câmara Nacional. Então, nós não podemos ficar prisioneiros, muitas vezes, de entendimentos de um procurador. Por isso que é importante que os vitimados, ou individual, ou coletivamente através de uma associação, o Ney ontem, a gente conversando, apresentou uma proposta, eu já dei uma provocada no Sebastião Neto sobre uma outra, né? É importante que nós acompanhemos esse processo. Nós, que eu digo, os vitimados, nós como advogados. Por quê? Porque é a garantia de que os direitos dos vitimados deverão e poderão ser respeitados. Então, por exemplo, no caso da Itaipu, aqui eu quero responder diretamente a Jussara Mari e a Carla, que foram 2 pesquisadoras com as quais eu tive a oportunidade de conversar ontem à noite, que fizeram um trabalho maravilhoso, levantando as violações havidas no período da ditadura e posteriormente também, em relação à construção da usina de Itaipu. A usina de Itaipu ocupou terra indígena, removeu violentamente ocupações indígenas para outro país, inclusive para o Paraguai. Os indígenas foram removidos para o Paraguai. O maior índice de acidente de trabalho, ontem eu não tinha esses números, mas as nossas pesquisadoras aqui ofereceram. Tivemos acidente de trabalho, 43 mil, me corrija se eu estiver errado, acidentes de trabalho durante o processo de construção da usina de Itaipu. 106 trabalhadores mortos. Eu acho que foi muito mais, Jussara Mari, viu, Carla? Também acho que foi muito mais, porque o pessoal conta, eu não sei se isso é um pouco, que o pessoal estava fazendo a concretagem da barragem, o cara caía no concreto e desaparecia. Quer dizer, e a precariedade da fiscalização de trabalho naquela época, Sebastião Neto, não havia equipamento de proteção individual, coisa que hoje um indivíduo que vai fazer uma limpeza num prédio tem aqueles cintos e tal. Aquilo naquela época não havia, ou se havia aqui no Brasil não era utilizado. Né? A mão de obra abundante sendo trazida dos outros estados do país, inclusive do Paraguai, e era mão de obra, Jair Cristo, descartável. Descartável. Né? Então, não há como aqui dizer que não há responsabilidade do Estado com a ação dessas empresas. No caso da Itaipu, sem discussão, porque Itaipu é uma empresa binacional e metade dela é uma empresa nacional e extremamente militarizada. A assessoria de informações da Itaipu foi um dos germes organizativos e operacionais da Operação Condor,
que funcionou como um órgão de repressão internacional em toda a América do Sul, evidentemente inspirado pela Escola das Américas. Então não vamos aqui querer dourar a pílula. Nossos governos, que já estiveram no mando da nação durante 16 anos e agora retornaram, graças à luta dos democratas desse país, têm muita responsabilidade no sentido da superação dessas questões. Muita responsabilidade. E essa reparação, no meu modo de ver, ela tem que se dar de forma coletiva, prospectiva, no sentido de que você não restabelece, quando você repara, a perda de vida, as sequelas advindas dos acidentes de trabalho, as perdas culturais e de terra infligidas aos indígenas, mas você repara o dinheiro que, eventualmente, o indivíduo recebe ou a coletividade recebe, ela tem uma função, ele tem uma função mitigadora. Então, por exemplo, uma comunidade indígena que teve as suas terras violadas, o Estado brasileiro pode, não só pode como deve, garantir um acesso à universidade pública gratuita para esse filho de indígena que perdeu seu pai, ou que perdeu a sua cultura. O governo brasileiro tem que assegurar que essa cultura possa sobreviver. Eu conversava esses dias com indígenas do Paraná, que eu também sou advogado de comunidades indígenas, que tem a comunidade indígena no Paraná, que é chamada dos índios Chetás, que foram completamente dizimados na década de 50 e 60, e que só tem 3 indivíduos hoje em dia. 3 indivíduos mais velhos do que eu, que já não têm capacidade reprodutiva e que, portanto, vão desaparecer. São comunidades indígenas que vão desaparecer. A cultura já vai desaparecer, a língua vai desaparecer, os cantos, os vestimentas, desapareceram. Né? Então, não há como dizer que isso não tenha responsabilidade do Estado. Tem responsabilidade do Estado. O que nós temos que ter é a força de mobilização e a capacidade organizativa suficiente e necessária para provocar isso nos tribunais. Eu acho que a busca dos tribunais internacionais, e aquilo que eu estudei já, a busca da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela só ocorre quando há o esgotamento das vias nacionais. Então, vocês imaginam, se nós... Primeiro que eles não aceitam uma provocação lá se não esgotar as vias nacionais. E se nós não esgotar as vias nacionais, não vai ter provocação lá. Portanto, é imperativo em esgotar as vias nacionais. Nós temos que judicializar. Eu tive a oportunidade, infelizmente, estou citando casos aqui que são meus, mas posso citar porque são casos da minha experiência profissional, a única trabalhadora que foi reintegrada na Itaipu depois de 46 anos de demitida, se deu em função, primeiro, de uma decisão da Comissão de Anistia, que reconheceu ela a condição de perseguida política, e segundo, porque entramos na Justiça. Entramos na Justiça em 2015. Ela foi reintegrada em 2023, agora, maio, junho, por um acordo, porque a nova direção de Itaipu, que é composta por uma direção mais sensível, entendeu essa questão e que deveria ser, de fato, reparar essa injustiça. Agora, vocês vejam, se ela com 77 anos, Neto, 77 anos, portadora de câncer, com diabetes, se esse processo continuasse na Justiça, ela está com 87 anos, provavelmente morta, porque ia demorar mais 10 anos. O processo estava no TST, depois vai para o Supremo, e vai. 5, 10 anos, no mínimo, e não tínhamos ainda a decisão do TST, que faziam 4, 5 anos que o processo estava no TST, pulando de ministro para ministro, tipo aquela história da batata quente. Então, infelizmente, o caminho é um caminho duro, longo, penoso, mas que a organização é necessária para a superação. Penso que, concluindo aqui rapidamente, a existência de uma associação, ela permitirá que nós acompanhemos, seja como litisconsorte de eventuais ações do Ministério Público, seja como, eventualmente, amicus curiae, né, em ações junto ao Supremo Tribunal Federal ou outras instâncias do Judiciário, ou até mesmo como autores de ação civil pública, sem custas e sem eventual condenação em honorários de sucumbência se perdermos a ação.
Então, vejam, é um instrumento jurídico, o doutor Ney está aqui, é um instrumento jurídico importantíssimo que nós devemos usar para provocar, provocar a ação das empresas, e a ação civil pública tem que ser ajuizada contra a União, os estados e municípios. Nós temos que responsabilizá-los, né? Quando eu falo aqui o Estado, estou falando os entes públicos, né? Em solidariedade, em responsabilidade solidária com as empresas privadas, porque ou eram ativamente partícipes do processo de repressão política, ou foram sob forma de comportamento omissivo da União Federal. Então, era isso que eu queria dizer, rapidamente. Me solidarizo aqui com todos os companheiros que aqui estão, e companheiras, e agradecer a gentileza do Sebastião e me convidar aqui para tecer esses breves comentários. Obrigado. É nosso dia, companheiro.